Muito obrigado, Solano. Bom, como o último a comentar, meu trabalho está bastante facilitado, tá? Porque, de fato, muito do que precisa ser dito já foi colocado. Eu vou mudar um pouco a perspectiva, né? E vou falar, como o professor José Vicente me solicitou, como candidato a presidente da República. O meu nome é Alex, né? Meu partido é o Partido da Ciência e Tecnologia, represento, então, a SBPC. Então, o que eu fiz aqui foi um recorte, não é? Das propostas da SBPC, que estão nesse panfleto aqui, Políticas Públicas para o Brasil que Queremos. Nós realizamos um evento aqui no ILEA, né, coordenado pelo professor José Vicente, que contribuiu justamente com a área de universidades. A SBPC, então, fez eventos em todo o país. E eu vou fazer um apanhado, então, desse documento da SBPC e do documento da Academia Brasileira de Ciências. Só tem que voltar para o início da apresentação, está no final já. Aí. Então, muito brevemente, situação atual da política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, né? Primeira questão, como foi muito bem comentado já por praticamente todos os que me antecederam. Ciência, economia e qualidade de vida caminham juntas nas economias centrais, que são aquelas que estão à direita dos gráficos mostrados anteriormente, mas não no Brasil, né? Ou seja, no Brasil, nós estamos condenando as novas gerações a um futuro sombrio, né? Porque falta o investimento em ciência, tecnologia e inovação que poderia contribuir para a qualidade de vida. Nós somos compradores de conhecimento quando poderíamos muito bem estar colocando o conhecimento que nós produzimos, sabemos produzir, em benefício da sociedade. Segunda questão, o Brasil não tem um plano de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso se fala sobre essa questão já faz uns 30 anos, né? Talvez a gente fique mais algumas décadas comentando isso, mas o fato é que o Brasil não conseguiu ter um plano de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e só quem perde com isso é o país, né? A baixa eficiência operacional do governo, que nós não precisamos dar exemplos aqui, atrasam demais o desenvolvimento nacional porque não há prioridade. Terceira questão, muito bem colocada pelo professor Lamb já, o Brasil tem uma baixíssima taxa de inovação tecnológica. Isso faz com que haja um processo de desindustrialização que precisa ser revertido, né? Não fosse por isso, nós não seríamos meramente exportadores de commodities e produtos naturais. E o último ponto, mais recente, sem um ministério dedicado exclusivamente à ciência, tecnologia e inovação, o orçamento na área caiu, em 2018, caiu a níveis de 2002, ou seja, 1/3 do que foi aplicado 8 anos atrás. Então, nós tivemos em 2018 o pior orçamento de ciência, tecnologia e inovação. O professor Lívio comentou bastante bem a questão da PELOA, o projeto de lei orçamentária para 2019, ele comentou basicamente sobre CAPES e CNPq. Se a gente for olhar a PELOA como um todo, não é? Existe um acréscimo de 20% no total das verbas para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, só que existe um aumento de 46% da reserva de contingência. Então, na realidade, o orçamento para 2019, na prática, ele diminui, né? Passa o próximo. Então, num cenário desejável, não é? Em que nós imaginássemos uma candidatura capaz de pacificar e unir o Brasil em torno de um projeto de nação, algumas ações propostas nos documentos da SBPC e da ABC deveriam ser seguidos, né? Dentre esses, o primeiro ponto é a recriação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, cortar fora, né, essa junção do Ministério de Comunicações que foi feita. Isso, na realidade, é uma tendência que não é única do Brasil. Agora a Argentina está cortando ministérios também, né? Cortou o Ministério de Ciência e Tecnologia, que existia há algumas semanas atrás. Isso é uma tendência mundial de encolhimento, não é, da estrutura do governo.
achando que isso vai melhorar a aplicação dos recursos. Não tem se provado isso um fato, uma realidade, né? Então, a recriação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação vai sim fortalecer o sistema, fortalece a NPq, a CAPES, a FINEP e a FNDCT, e o que deve se buscar também uma articulação com as instâncias estaduais e municipais e as fundações de amparo à pesquisa. A professora Nádia comentou bastante bem sobre isso. O segundo ponto que nós entendemos fundamental é a revogação da emenda constitucional 95, que é a lei do teto. Então, na realidade, essa proposta de ortodoxia fiscal, não é? Ou seja, que o teto de investimento do governo federal, ele vai diminuir paulatinamente em 20 anos, isso vai matar o Brasil. Né? Está matando ciência e tecnologia, está matando saúde, não é? Está afetando gravemente a educação. Já temos 2 anos de experiência. Acho que um terceiro, um quarto, um quinto ano, talvez nós possamos atingir um ponto de não retorno, não é? O que nós estamos vendo hoje, então, na estrutura de ciência, tecnologia e inovação, já é bastante grave. Né? Os laboratórios de pesquisa estão cada vez com menos recursos, as pessoas, os orientadores podem aceitar cada vez menos mestrandos e doutorandos, e aí nós vamos começar a diminuir a estrutura que até agora deu resultados muito bons. Não é? Terceiro ponto, cessar o contingenciamento dos recursos do FNDCT e recuperar o já contingenciado. A professora Nádia comentou, o professor Lambe também, o professor Becker de alguma forma, o professor Lívio também. Não adianta ter um orçamento aprovado em lei e ter uma parte contingenciada. Então, nós viemos sofrendo contingenciamentos desde há muitos anos. Não é? Cessar o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico já seria uma ação importante, e recuperar aquilo que foi contingenciado. Porque o contingenciamento, ele não serve para nada a não ser para fechar as contas do governo. O que significa fechar as contas do governo? Pagar a dívida, externa ou interna. E essa história de que o país, para crescer, precisa zerar a sua dívida externa ou interna, é uma bobagem. Veja o orçamento dos Estados Unidos, que investe 2,7% do seu GDP, que é o PIB deles, não é? E tem uma dívida interna monstruosa, trilionária em dólares, e eles vão pagando, e vão rolando, e vão investindo e vão crescendo. Ou seja, zerar a dívida é um discurso antigo, tacanho. Nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul um governo que se achou muito bom quando chegou ao final, que zerou as contas. Né? Ou seja, devolveu o governo sem dívida, mas sem dívida e sem capacidade de investimento, sem capacidade de crescimento. A dívida hoje do Rio Grande do Sul é muito maior do que foi naqueles anos. Quarto ponto, que já foi muito bem comentado, tanto pelo professor Lívio como pelo professor Lame. Recuperar o orçamento de ciência, tecnologia e inovação e retomar a meta de investimento de 2% do PIB. É importante se dar conta que esses 2% do PIB não significa apenas investimento público. Em todos os países, muito bem comentados nos gráficos apresentados, todos os países que investem mais do que isso, o investimento é público e privado. Né? Porque o sistema é um sistema de ciência, tecnologia e inovação. E se não houver essa parceria, né, de investimentos, ou essa divisão de investimentos entre público e privado, não se chega a lugar nenhum. Né? E a ideia, então, é recuperar a meta e investir 2% do PIB no setor em 10 anos. Não é? Aqui eu preciso fazer um comentário. Como eu gosto de fazer o tema de casa, quando o professor José Vicente me passa o tema, nós nos encontramos segunda, ele me disse assim, fala como candidato à presidência. Aí o que eu fui fazer? Fui olhar os programas dos candidatos. Né? Não olhei de todos, porque obviamente com 17, 18 partidos aí é difícil. Olhei os 4 que estavam segunda-feira à frente das pesquisas. Né? Então, esse eu não olhei. Dos 4 candidatos que estão à frente das pesquisas de intenção de voto,
Duas candidaturas definem ações concretas em termos de ciência, tecnologia e inovação. Vale a pena vocês olharem. Uma das candidaturas define um programa bem específico de avanço em ciência, tecnologia e inovação. Outras duas candidaturas têm apenas uma linha, uma citação sobre ciência, tecnologia e inovação. E essa linha fala em parcerias e empreendedorismo como vetor para o aumento da produtividade e da competitividade do Brasil. Ou seja, impossível não fazer alguma leitura, algum julgamento de valor, mas esse é um discurso muito antigo de desenvolvimento científico e tecnológico, ele está pelo menos 10 anos defasado já. O grande problema é que uma dessas candidaturas é a que aparece à frente nas pesquisas. Passa o próximo, por favor. Obviamente, como já foi muito bem comentado, bastante até pelo professor Lambe, construir um plano nacional de ciência, tecnologia e inovação tem que ser uma prioridade. Tá? E esse plano tem que conter prioridades conectadas às grandes questões nacionais e à reindustrialização. Tá? O Brasil é capaz de fazer isso, não é? Já foram feitos alguns exercícios de planos nacionais de ciência e tecnologia. O primeiro deles chegou a ser implantado e foi seguido, algumas metas foram cumpridas, mas o fato é que nós nos perdemos aí nessa questão do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, e o nosso entendimento é que sem isso, sem uma diretriz política e que seja seguida, nós vamos continuar tendo um desenvolvimento randômico que não serve a ninguém. Um outro ponto, defender a soberania nacional em áreas estratégicas, isso já foi bastante comentado. A Petrobras, o pré-sal, não é? Que são instâncias que devem servir para o futuro do povo brasileiro, não é? E não para as empresas estrangeiras. Energias alternativas, indústria aeronáutica, marco civil da internet, tudo isso que o professor Lambe comentou. Melhorar a qualidade da educação científica em todos os níveis e ciência e inovação para melhorar a qualidade de vida. Passa o próximo. Então, a ideia básica aqui, se fosse possível deixar duas mensagens, não é? Seriam essas aí. Que ciência, tecnologia e inovação tem que servir como um eixo de uma nova política para o país. Né? O Brasil precisa urgentemente de um plano que torne CTI como as alavancas do desenvolvimento. 2019 traz essa oportunidade para que a ciência e os cientistas possam oferecer os benefícios esperados para a construção de uma nação próspera e soberana. As universidades estão prontas e preparadas para isso. Né? E a segunda mensagem, o Plano de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação deve sim incluir a reindustrialização do país, conformando um novo universo empresarial, fortalecido, competitivo, intensivo em conhecimento e tecnologia, frutos da ciência nacional. Ou seja, não dá mais para pensar em uma instância que produz ciência e tecnologia e outra instância separada que vai fazer só tecnologia e inovação. Ou se trabalha todo mundo junto, ou então não tem um desenvolvimento harmônico. Claro, tudo isso respeitando as diretrizes sobre os acordos climáticos e objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, esse é um apanhado dos documentos da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências. Eu acho que agora a gente pode passar para a discussão. Obrigado.